Hoje trazemos 4 histórias violentas, musicais, surreais, que convergem numa única noite em Oakland e cobertas por uma energia verde sobrenatural. Hoje vamos falar do nosso primeiro dia da experiência no Motel X, na 19ª edição. E já sabem, se gostam do conteúdo, se querem saber mais também sobre Moto X, mas outras experiências do defunto, podem nos seguir nas redes sociais, estamos no TikTok e Instagram. Temos também versão de vídeo aqui no YouTube e de áudio no Spotify e no Apple Podcasts. Hoje vamos falar de Freaky Tales, um filme de 2024, e vamos falar primeiro da curta-metragem que acompanhou esta sessão, que é Ilhoa, que se passa na Ilha do Corvo, nos Açores. É nos Açores? Exatamente, sim. Foi pronto, olha. Foi bom, malta. Temos poucas ilhas, ainda tenho de decorar tudo. A minha área é filmes. Pronto, este é uma curta, 20 minutos, vou dizer. 15 talvez, né? Por aí. Realizado por Margarida Saramago. Pá, e é um filme simples, sem diálogo. Mas impactante. Muito, sim. Eu acho que foi uma viagem... Nenhum de nós estava bem à espera do que ia ver. Aliás, acontece-nos sempre nas curtas, quando vamos ao Motel X, ou das 2 vezes que pelo menos eu fui. E é muito engraçado porque o Ilhoa começa de uma forma muito subtil, muito calma, só que progressivamente entra-te na cabeça. E acho que isso foi um trabalho muito bem feito. Mas para dar assim um overview geral, se bem que não se pode dar uma sinopse ou uma curta, porque senão meio que digo tudo, mas pronto, como tu disseste, bem, passa-se na Ilha do Corvo. E é um casal que vive numa modesta casa rústica portuguesa. Aqui eu não sei se há um throwback numa de levar-nos a uma época mais antiga de Portugal, ou simplesmente é um mundo onde ainda se vive assim, percebes? Mas definitivamente é quase início do século, talvez até quase remontar a um medieval em certos momentos e com certas props de cenário. E o casal, começa um casal a dormir, ou a acordar neste caso, e a vida da mulher é levantar-se enquanto o homem ainda dorme, prepara-lhe a merenda, muito à antiga também, que eram fatias de pão com chouriço, embrulhados naquelas... num pano, à Tom Sawyer, estás a perceber? E o homem pega no pau com aquilo na ponta, lá vai ele para a mina. Porque é sempre uma mina, acho eu. É mina ou um campo? Há minas na Ilha do Corvo. Não, a Ilha do Corvo já é tão pequena, vais pôr uma mina lá. Eu estou a dizer minas... Não votem no Bruno para presidente. Cara, lá se vai a minha candidatura ao Corvo. Então, se eu quem vai fazer Minas? Uma mina aqui é tipo a Oprah. Tu vais ter uma mina. Tu vais ter uma Vou ser a Oprah do arquipélago. Pronto, onde é que nós íamos? Voltando à curta. Ela volta mais tarde do seu dia de labor e encontra a merenda sem ter sido tocada ou remexida. Mas peraí, eu acho que nós acompanhamos o primeiro dia. Sim. O primeiro dia é tudo normal. É tudo normal, sim. Sim, só no dia a seguir é que o marido ficou de sair de casa e ela vai tratar da vida dela. Exatamente. E quando volta, a merenda está na mesa e ele já não está em casa. Perfeito. E é aqui que o filme, eu não posso dizer muito mais, também não há muito mais a dizer, depois é uma experiência visual e sonora, em que progressivamente ela fica mais angustiada pelo desaparecimento do marido, as horas passam, os dias passam, e o marido simplesmente não aparece. E tudo o que acontece à volta dela e da casa torna-se um fator de stress, ansiedade e medo. E ao mesmo tempo causa-te a ti esse stress, ansiedade e medo, porque o filme está de facto muito bem montado visualmente, seja no que toca à visualização da passagem do tempo, que é difícil num filme, que já agora não referi no início, mas é um filme mudo,
tem um pequeno grito ou Não é gasp mudo, no final. sempre. É isso. Não tem diálogo. Não tem diálogo, pronto, muda no sentido narrativo. E então é só visualmente, nos preparos da mulher, na casa que vai ficando gradualmente mais fora do sítio, ou desarrumada, ou porque não há essa preocupação no acabamento, como é óbvio. E depois, como em toda a ilha, toda a gente que já foi aos Açores sabe, são 4 estações num dia, ou seja, é muito comum haver vento, chuva, trovoada, sol, tudo num espaço curto de tempo. E todos esses barulhos numa casa antiga, casa de pedra, com tudo em madeira de resto, todos aqueles barulhos criam ainda mais. Ou seja, isso está a trabalhar para te dar a ideia de que ela está progressivamente mais louca, ou incoerente, ou insegura. E por outro lado, desarrumar os preparos dela, a despreocupação no típico, ou no cotidiano, acaba por mostrar a passagem do tempo. Porque passa o tempo, a homem não volta, ela fica cada vez mais louca, mais instável. É isso que eu queria dizer. Sim, epá, mas é também o acting. Ela aí, a atriz, também faz um grande trabalho de mostrar que está, de uma certa forma, aceitou o luto e está a passar As fases todas, as não é? fases já. Sim. Mas depois também tens o, a percepção de que algo maior está ali, à volta sim. dela e da casa. Sim. E depois somos apresentados ainda a um outro personagem. Pá, e este novo personagem fez-me lembrar o Sétimo Selo do Ingmar Bergman, Exatamente. do A Morte, não é? Sim, sim. E Acho que é bastante claro o significado. sim, só gostava que o outro personagem tivesse quebrado a cena do diálogo e enquanto a mulher está a fugir, ele "Eu só queria jogar xadrez." Querias uma pitada de comédia, já que ias ver o Freaky Tales a Claro. seguir. Não sabia que o Freaky Tales ia ser comédia, mas é assim que eu escrevo na minha cabeça. Eu Exato. gostei, mas eu fazia assim. Não, mas eu percebo o que é que queres dizer, sim. Se a Margarida quiser fazer longa-metragem, eu posso escrever. Chefe Paulo. Eu escrevo as partes que faltavam. Portanto, desculpa lá, Margarida, ele tentou. Sou eu ser simpático. Sim, exato. Este é o Paulo em trabalho, portanto. Não, pá, mas por acaso gostei. Apanhou-me de surpresa, mas foi uma boa surpresa. Não estava a contar. Sem dúvida, eu acho que o Ilhoa surpreendeu, como por acaso tivemos sorte em algumas das curtas que vimos, não todas, mas algumas delas, e eu acho que o Ilhoa destaca-se. Sim. Nós mais para a frente, no outro episódio, que falaremos de outras sessões que vimos, falaremos também de uma que eu acho que foi a que nos impactou mais, mas sem dúvida que o Ilhoa foi um dos pontos altos a nível de curtas do Sim, Motox. pá, e foi aquela curta em que acabou, porque acaba a curta e filme. Sim, sim. E é de género, se calhar parávamos aqui 5 minutinhos falar do que acabámos de ver. Porque eu senti uma cena muito mais filosófica do que aquilo que apresentou, percebes? É Ingmar Bergman, lá está. Sim, sim. A inspiração de género, Ingmar é bastante... ok, quero ver o Freaky Tales, mas vamos falar. Sim, né? sem dúvida. Eu, por acaso, gostei porque fez-me pensar duas coisas. Primeiro, porque é verdade que nós temos um estereótipo, há uma razão de ser, ok? Mas há um estereótipo no cinema português de ser, por vezes, demasiado filosófico. E nós gostamos muito daquela cena do preto e branco e do dizer muito com pouco, mas acabas por não dizer nada. Existe muito isso, e nós, por acaso, até vimos algumas curtas assim, e falaremos disso depois noutro cenário. Mas o Ilha, eu acho que foi a perfeita pitada de cada coisa que era preciso, percebes? E depois o juntar ao trabalho de direção, que foi fantástico, o trabalho de representação, que também foi fantástico, o trabalho de sonoplastia, que é brutal neste filme, e deve ser incrivelmente difícil gravar numa ilha. É isso. Ainda mais numa Ilha do Corvo, que é uma ilha muito pequena, em que eu acredito que as simples, que não são simples, mas as correntes de ar que devem existir... E o último shot não deve ter sido fácil. O último shot, pronto, não vamos falar grande spoiler, mas o último shot passa-se em ar aberto, digamos assim, que em qualquer ilha dos Açores ou da Madeira, mas definitivamente na Ilha do Corvo, que é uma ilha muito pequenina, deve ser, pronto, para explicar o meu ponto, isso vai aumentar as correntes de ar e a intensidade das próprias, e deve ter sido... Eu nem quero imaginar. Eu nem quero imaginar. Mas isso só enaltece ainda mais o trabalho. Eu acho que entra aqui o
o quão o ator é. Como é que se chama? Quando encara. Tu já não estás em ti, estás a ver? Sim, mas como é que se chama isso? Encarar a personagem, se quer dizer, não sei. Sim, mas Não sei se estás a procurar uma o palavra Christian específica. Bale, por exemplo. Method acting? Isso. Ok. Não sei traduzir isso em Mas português, aqui é sinceramente. metódico, sim. Metódico, ok. Mas acho que aqui entra essa cena, Sem dúvida. que é, se morresses. Quão arriscada é esta cena? Olha, não há orçamento para duplos. Hardcore! Let's go, dude! Margarida, mais uma nota. Podes esperar em 7, ok? É que são sempre a chover ideias. Mas sim, eu acho que de facto. Eu demoro anos a escrever uma cena, porque eu estou sempre, não, ok, ficava fixe isto. Tu acabas como uma árvore gigantesca, estás a perceber? Eu, se escrevesse era o Baldur's Gate. Vai por aqui, vira ali. Chegas ao fim e é género, bom, isto vai ser um jogo final. Sim, eu acho que o Yo foi uma vitória fantástica a nível de curtas e de trabalho. Acredito que tenha sido um trabalho completamente muito complexo, muito difícil de fazer. O resultado final para mim foi top notch, gostei muito, foi uma surpresa muito agradável, foi ótimo porque foi a primeira coisa que nós fomos apresentados quando chegámos ao Hotel X. Nós literalmente chegámos meia hora, talvez, antes da sessão, que foi, lá está, a nossa viagem, a nossa commuta Porto-Lisboa, e entramos logo para ir ao acho que foi uma surpresa fantástica. The underdog believes he can do the impossible. I can say with certainty, this underdog has seen his last day. Então agora vamos para a longa-metragem, Freaky Tales, que é uma antologia realizada e escrita, não é? Certo, vamos. Por Anna Boden e Ryan Fleck. Exatamente. Já tem outros trabalhos, mas não estão na Sim, minha... já se conhecem. E nota-se. Nota-se na composição final. Sim. Mas lá está, como eu não conheço os outros trabalhos, também não consigo dizer quem é que teve, percebes? Certo, mas eu consigo dizer porque é que este filme se sente tão livre a ser o que lhe apetece. Certo. Porque nota-se uma pessoas que já se conhecem muito bem. É isso. E, tanto na escrita como lá está na direção do filme. Sim. Porque, pronto, passa-se... A pelota do filme passa-se nos anos 80, em 87, em Oakland. Ou seja, tem mesmo aquela nostalgia dos anos 80. Pá, para um filme de terror, anos 80, acho que basta para convencer alguém a ir ver, não é? O que há para não gostar dos anos 80? Difícil não bater, lá está, sim, porque é o início não digo da televisão, mas é se calhar aquela afirmação do cinema a nível de visual, TV, cinema, tudo. E eu sinto que foi onde o próprio terror experienciou provavelmente o seu maior sucesso a nível de equilibrar budget com qualidade, porque o terror sempre foi uma coisa muito mais B-movies e mais abaixo do budget. E quando as outras coisas começaram a tornar-se megalómanas, o terror acho que nunca se traduziu muito bem para essa escala. Ficou sempre bem aqui na estatura média, digamos assim. Se for nós filmes são assim, quase todos. Se fores ver coisas do Carpenter, por exemplo, acho que é onde ele se destaca mais, entre outros realizadores. Sim. E portanto traz sempre essa nostalgia que eu acho que foi uma ótima entrada para o Freaky Tales. Foi, para além da nostalgia aos anos 80, há muito a cartoonização da televisão da altura e do próprio terror neste caso. Porque tu tens intervalos tens a intro, não é? Tens intervalos entre as histórias, porque isto vão ser 4 histórias separadas, e depois no fim penso que já não há um cartoon a despedir-se, já é uma cena que nós para a frente, mas há sempre 2 cartoons que são espelhos da história que virá a seguir, são coisas que são cutaways, ok? Não são propriamente mini coisas a acontecer. E começamos então com a primeira história. Acho que é mais fácil se formos por aqui. Porque este filme, eu acho que aquilo que nós dissemos um ao outro quando saímos da sala define tudo o que vai acontecer neste episódio. E nós saímos assim, este filme foi tudo. Não houve praticamente nada que o terror não ofereça que este filme não tenha feito. Sim, e acho que aqui também entra a cena de resultar bem os capítulos. Porque se tivesse... Porque lá está, quando dizes, pá, este filme tem tudo, então vai ser uma bagunça. É uma salgalhada, lá está. Por isso é que se queres fazer muita coisa, que muitos realizadores querem, eu acho que é um bocado que estavas a dizer de escrever, quando começas a escrever aquela... E sair o Baldur's Gate. Olha, eu ia fazer uma curta. E então, estes episódios acabam, estas 4 mini-histórias acabam por resultar para tu poderes experimentar técnicas diferentes, tons diferentes de filme, muita coisa.
E a primeira história arranca-nos logo para o Acho que o tema mais. comum daquela altura, mais conhecido, talvez. Que é isso, quer Sim, dizer, sim, que tinha mais peso. sem dúvida. Acaba por ser, Negativamente, sim, infelizmente. era um espelho, digamos assim, da situação sociopolítica, ou geopolítica, se quiser chamar, não só de Auckland, mas em Auckland estava realmente o mais caótico. Era o epicentro. Era o epicentro, exatamente, porque nós tínhamos a continuação, digamos assim, mas se calhar com mais impacto, dado que vinha do outro lado, do movimento punk, que tinha sido começado até mais nos anos 70. Só que houve um crescimento gigante de movimentos e de grupos neonazis por todo o mundo, mas principalmente naquela zona dos Estados Unidos. E isso criou um impacto, ou seja, um clash gigante, não é, entre os dois grupos. Estamos a falar de ideologias mais opostas, é difícil. Sim. E a nossa história começa com dois teenagers, se calhar pré-adultos, mais até do teenagers, que o seu escape do dia-a-dia era ir a um bar, que inicialmente não se percebe bem o conceito, mas depois, ao longo da história, entende-se que é uma espécie... É que não é bem um bar, é mais um espaço cultural de comunidade, em que todos contribuem Metal para... Point. O Metal Point de Auckland, em 87, exatamente. Em que, no fundo, toda a comunidade, pronto, o Metal Point era de metal, neste caso de punk, contribui com shows, fossem eles amadores ou não, com atividades para a comunidade punk. Só que o grupo neonazi que vive na mesma zona, na mesma rua, no mesmo county, que os americanos usam muito a cena do county, gostavam de lá ir só para causar distúrbios, para bater nas pessoas, para destruir o sítio, enfim, havia um bullying ativo a acontecer. Era só mesmo para chatear. Completamente, sim. Nazis. Então o que é que acontece? Eles têm uma reunião, os punks, não é? Sim. Quando eles chegam mesmo ao limite. Pá, já estamos fartos Sim. de levar com isto. Não conseguem ter um momento de sossego, não há um fim de semana de paz, não conseguem aquela libertação que pronto, para quem já foi concerto de punk sabe, a metal também tem o mesmo efeito. Acho que há uma libertação de energia. Sim, mas acho que consegues pôr isso em qualquer grupo. Sim. Nem que seja à sexta-feira ir para o Tasco. Não, eu não sei o que queres dizer, mas acho que um concerto tem mais adrenalina. Talvez seja por aí, porque eu considero o Tasco, mas eu estou chill, estás a ver? Yeah. Eu duvido que haja pessoas chill no sentido figurativo e literal num concerto de punk, estás a ver? Sim. Mas eu percebo o que é que queres dizer, assim, aquela libertação da semana, deixar os problemas em casa ou no trabalho e curtir só. E então eles decidem como agir sobre isto. Porque eles não podiam simplesmente deixar de existir, isso não era bem uma opção. Sim. E então decidem lutar contra os nazis. E isto, a discussão meio que se vai partindo, porque há pessoas que querem enfrentá-los, mas eles são todos aquilo que os americanos chamam de scrawny, ou seja, não são bichos de ginásio. Sim. E os neonazis são todos eram umas lingrinhas. Exatamente, lingrinhas, boa palavra. Mas eu gostei desta discussão entre eles, porque parecia uma reunião de condomínio. em que as pessoas que estavam lá, os regulares, quem ia lá regularmente, juntaram-se e porque eles também estavam magoados de levar porrada. Claro, então estava tudo pisado, um já com o braço ao peito, um gajo de cadeira de rodas. Pois foi. E eles todos, não, vamos. E há um gajo que deu-me a entender que era o dono daquilo. Talvez era como é que se chama dizer? O presidente do condomínio, não é? Que fica com a pasta naquela área. O administrador. Exatamente. E esse administrador era o único que, se calhar deixar-nos e eles, não, pronto, ok. Sim, porque ele para mim teve uma das frases mais engraçadas por causa da circunstância. Toda a gente a votar que sim e depois olham todos para ele que era o único que não tinha votado e ele assim, bem, eu não vou ser o único a votar a favor dos nazis, não é? Isto leva-nos antes da própria luta a um café, basicamente uma confeitaria, eles têm um diner, chamam de diner. É o diner, sim. Em que os dois principais do grupo de punk, a rapariga e o rapaz que nos são introduzidos logo à cabeça, estão numa mesa, numa das booths do diner, a falar sobre isto e a prepararem-se mentalmente para o que pode vir a acontecer, porque eles estão preparados, mas nunca sabem bem quando é que eles vão aparecer. É-nos atirado que eles aparecem tipo sempre. Sim, percebes? É isso. Então eles... É hoje, sim. Pronto. Há aqui um momento
cross stories, mas se calhar até deixo isso mais para a frente, tipo um teaserzinho. Sim. Mas pronto, ele dá-lhe uma prenda. Yeah. A rapariga, pronto, há ali também uma paixoneta que se começa a criar. Isso Sim. está à vista, mas não é bem o foco da história. Dá-lhe uma prenda que é um típico acessório de quem gosta de punk e vários estilos de rock, na verdade, mas especificamente punk naquela altura, que é aquelas pulseiras gigantes com espinhos. Mas cagando a pulseira. Assim, O gajo parecia o Kerry King do Slayer. Eu queria dizer pulseira, mas só me dá braçadeira quase. Porque aquilo era uma coisa que ia facilmente daqui até aqui, na bola. Sim. E cheia de espinhos mesmo. Pronto. Do estilo. Ela fica toda contente. Acontece aqui uma cena que se calhar vou deixar para o fim e a vida segue para o próximo concerto. Concerto esse em que as pessoas já estão lá dentro a ouvir música, eles estão meio que a chegar ou vieram cá fora porque eles estão a ligar ao telefone. Sim. Sim. E então depois chegam os neonazis. Na sua E eles têm lá 2 porteiros. Exatamente. E eles entram e pá, eles estão aí. Exatamente. Então Aquela carrinha de caixa aberta. Antes de referir a parte da luta em si, que é épica, porque é terror dos anos 80, com comédia, incrível. O segurança e o dono ou um dos representantes, está a ter uma conversa antes de eles chegarem, em que se apercebem que o líder de segurança nunca tinha nada apertado. essa foi muito boa. Isso foi muito bom, porque está tudo calmo, estás a ver? É da Peace Before the Storm, ou da Calm Before the Storm, porque de facto eles estão a falar e ele assim, já andaste à porrada? Eu, 2 vezes, perdi as 2 vezes, mas já. E ele assim, que eu nunca andei. E ele, tu és o chefe de segurança, como é que tu nunca andaste à porrada? E ele, estava aberto o lugar, eu perguntei, sentaram-me, fiquei eu. Foi épico isso. Já não há entrevistas assim. Não. Agora tinhas que andar à porrada mesmo. Sim, e tinhas de ter um PhD. Exatamente. Pronto, e aí é que chega então a carrinha de caixa aberta, os nazis todos campeões, ainda por cima eles nunca usavam armas, porque não era preciso, eles eram mais fortes, está-se bem. Só que quando eles chegam, começa a sair uma manada de pessoas de dentro com tacos de beisebol com picos. Tacos de beisebol com arame farpado, escudos feitos de, provavelmente, porque nos Estados Unidos há muito aquela cena dos caixotes do lixo em metal. Sim. E então também feitos disso, lanças com madeira e espinhos à frente. Eu já não me recordo exatamente, mas o gajo de cadeira de rodas também tem qualquer coisa. Sim, eu já não me lembro certo qual era, porque cada vez muita gente aquilo lá um pen, um side pen que tu vês toda a gente, vês pessoas com mas foi cómico, eu lembro que foi cómico, o gajo, já não me recordo o que era. Vês pessoas de equipamentos de hóquei e de futebol americano para se protegerem, braçadeiras feitas muitas vezes de scrapyard, estás a ver? E pronto, e os neonazis ficam meio que do género, não estávamos à espera disto, mas também não podem dar parte fraca, não é? E então começa provavelmente uma das, se não a batalha mais épica que havia este ano. Fácil. Temos de tudo, temos slow motion, temos sangue, temos tudo o que tu precisas numa parte destas, ou num filme destes. Sangue, gore, bastante agressivo. Temos fogo, temos uma incineração. E pronto, como era de esperar, e também já estamos no close-out desta primeira história, os nazis são derrotados, vão a correr, todos a trepar para cima da caixa aberta porque o outro estava com tanto medo que já estava a arrancar, era do género, quem veio, quem não veio, que se foda, e foram à vida deles. E acaba assim a história com uma festa, uma celebração de lutar contra o teu bully, enfrentar os teus medos, enfrentar os teus medos também. Aqui há também uma vitória ideológica, no sentido, porque também foi o que aconteceu nos anos 80, o punk sobreviveu, não é que o neonazismo não tenha sobrevivido, mas já não tem o impacto que tinha antigamente. Até ver. E pronto, de facto houve ali uma vitória cultural, uma vitória de grupo, há uma vitória de comunidade, porque eles meio que se tornaram ali uma família. Nota-se que muitos deles, não todos, mas muitos deles já vêm de família, de problemas de falta de estrutura familiar. E aquilo é o escape deles. Pronto, e então acho que termina num clímax épico. That ain't gonna stop us from coming in. Die, Nazi scum! E então passamos para a segunda história. Esta para um género do outro lado do extremo musical. Sim. Mas olha que, principalmente na altura, a ideologia, estás a ver, aquilo que eles queriam puxar, sim, é o mesmo. Musicalmente, espectros completamente opostos, sim. Mas começa
com a nossa primeira ligação, a primeira perspectiva de que, porque no fundo as histórias Não dependem umas das outras, é isso. mas passam-se na mesma porque não é daquelas que vai-se juntar tudo, não. Cruzam-se e esta é a primeira vez que temos essa percepção, em que o início da primeira começa na porta do cinema e os nazis estão a passar e a mandar as bocas. E esta segunda parte então é essa mesma cena, mas de outra perspectiva. Então duas raparigas que são rappers, as Danger Zone, exatamente. pronto, que trocam o olhar com os punks. E então esta história é muito sobre estas duas raparigas que já fizeram algumas participações pequenas. Mas mais open mics, não é isso? Sim, e então são abordadas por um DJ, produtor... Sim, manager, RP... Sim. Encapsulava tudo. Elas estavam ali no hustle, ele viu e decidiu aproveitar-se também. Sim. Não de forma maliciosa, simplesmente negócio. Pronto, temos estas duas que são abordadas e são convidadas para fazer uma battle com um rapper grande, que é o chamado Too Short, que é real. Real mesmo, Too Short. Entra no filme, mas mais para a frente nesta história, só com outra personagem. É aqui um switcheroo. Não, ainda entra nesta história. Sim. Eu digo nesta história, não filme, é mais para a frente na parte das baterias. Sim, está certo, ok. Pronto, este switcheroo teve que acontecer um bocadinho também pela idade que o Too Short tem hoje em dia e que eles queriam representar em 87. E aquela barriguinha de reformado já não é o mesmo. E ele queria... Basicamente, porque ele foi um dos rappers mais importantes em Oakland naquela altura, tal como o Be Real e um grupo que eles até tinham, que eu esqueço-me do nome do segundo, era um duo, na verdade. Em Oakland não tenho muito conhecimento, principalmente dos anos 80 de hip hop. Portanto, eu acho que acaba por dar esta introdução ao hip hop daquela altura, porque era também um crescimento muito grande nos Estados Unidos, principalmente em Oakland, e ao mesmo tempo trazer a junção a esta história. E se quiseres podes continuar. Sim. Pronto, estão estas duas rappers, né? Porque o hip hop, mesmo nos anos 80, o hip hop ainda estava a crescer, havia poucos que tinham nome, anos 80, o Snoop Dogg... Não, era mais o LL Cool J, os Public Enemy... Pois é isso. Era mais essa altura, sim. Mesmo os NWA só surgem no início dos anos 90. Ok. Pois, então é isso, tinhas poucos nomes que podiam viver da música, e mesmo os NWA, o Public Enemy, não conseguiam viver da música, se calhar, na altura. E então aqui temos essa noção, porque estas duas gostam daquilo que fazem no hip hop e têm freestyles, como percebemos mais à frente, bons. Sim. Têm um emprego de dia e trabalham então numa gelataria. E sendo então afro-americanas, também sofrem da cena do racismo. Sem dúvida. E então na gelataria conhecemos o polícia, o corrupto. Sim. Típico também. Sim. Mas este é uma representação de toda a corrupção em Oakland. Mas pronto, temos aqui então uma cena, o racismo, que também de forma negativa era muito forte na altura. E depois temos também a corrupção. E depois de estar ali numa de bullying, numa de... mesmo só para chatear, a dizer, quer provar este sabor, quer provar aquele sabor. E leva a resposta delas, então volta para o carro. Mas antes disso também há um escalar da situação, porque para além do gozar, eu depois também começo a entrar na misoginia, na questão do lamber do gelado, que é mais sexual. Provocador, sim. Depois ele chega a ter a levar gelado. Ele leva o seu gelado. O seu, sim. Porque depois ele chega ao carro e então está o Too Short. Exatamente. Que infelizmente também sofre de racismo por parte do colega, do parceiro. Em que o meu não tinha. E ele nem pergunta, tu vês, que ele nem pergunta por isso. Pronto, então depois passamos para o hip hop em si.
Queres falar dessa parte? Eles, pronto, basicamente eles vão lá à festa, eles chegam lá à porta, elas, as Danger Zone, chegam à porta e tentam falar com o bouncer de poder entrar e tal, não estás na lista, não sei o que, não sei o que mais, os artistas nem sequer entram por aqui e tal, aquela cena, porque, imagina, para nós hoje em dia, nós olhamos para elas, aqueles fatos treinos coloridos dos anos 80, com aquelas Air Force, tu sabes que o outfit é este é o uniforme, mas elas não são conhecidas, então o bouncer meio que não lhes dá muito interesse, só que depois alguém reconhece, ou ele vem cá fora, o próprio DJ, já não me lembro ao certo, mas de alguma forma eles ficam conectados, e elas, está-se bem, desculpem lá, os artistas entram por ali, que era basicamente uma porta ao lado, para o backstage. Elas estão uma pilha de nervos, claramente uma mais do que outra, porque nota-se que a mais pequenina usa o nervosismo como excitement, ou seja, aquilo vai picar. A outra é mais paralisante. O que também foi uma dualidade engraçada e muito bem representada, eu acho. A passar aquele corredor para a Green Room, não é? Conhecida Green Room, onde os artistas se encontram no backstage, que tipicamente é um bar ou um lounge. Elas não têm uma cena engraçada porque enganam-se na porta, porque é-lhes dito, e a nós, última porta do corredor. E elas, em vez de irem para a última porta, vão para a última porta à esquerda, que é onde está o Too Short, neste caso representado pelo Simba, em ação mais sexual, com um groupie. E depois elas em choque saem e depois há um momento cómico e tal, e elas entram realmente. Sim, porque depois tens a cena de este é o gajo com quem vamos batalhar. E acabamos de ver isto. Primeiras impressões são importantes. E esta não sei se foi a melhor. Pronto, elas são então recebidas pelo DJ que as contratou, que promoveu a questão de elas irem lá. Não sei se referimos, mas a razão pela qual elas estarem lá é porque o Too Short, neste caso o personagem, queria acrescentar um ato diferente à sua performance e era uma battle com uma malta que pudesse dar alguma luta. Acredito também que o escolher de duas randoms era numa de dar aquele QB de risco ao Simba, neste caso ao Too Short, mas para ele poder brilhar também no espetáculo, no próprio espetáculo, no freestyle. Pronto, elas estão então a entrar para o espetáculo. Nós temos uma montagem considerável do nervosismo da mais afetada por ele, em que vemos realmente ataques de pânico, ela vai à casa de banho, ela não se sente bem, enfim, está prestes a desistir até. Quando são chamadas ao palco, temos aqueles momentos que, principalmente para a malta que gosta de hip-hop e hip-hop underground, ou as roots, né, as raízes do hip-hop, e de estilos como o punk, neste caso, qualquer estilo eu acho que tirando o pop, porque o pop sempre foi pop, portanto, nunca houve pop underground, estás a perceber? Tem outro nome. E então temos, 30 pessoas, máximo, se calhar nem tantas. E ele para o espetáculo para começar a battle. Ele manda as suas, foi uma ótima representação, na minha opinião, daquilo que era principalmente na altura o hip-hop, que era um bocadinho mais sujo, mais raw, e neste caso, como ele ia batalhar duas raparigas, sinto que ele caiu muito naquela moleta não é do sexismo, mas se calhar da diferença de sexo nem tanto a diferença de sexo, mas a sexualização de cada barra que ele mandava. E depois havia o bitch e faz isto para mim porque eu que sou o boss. Essa cena. E isso estava a funcionar a favor e contra ele. A favor no sentido em que o público estava a comer, ele é que realmente é rapper, portanto consegue controlar bem o público, tem experiência de palco, estava ali tranquilo. Para elas, uma delas estava na boa, mas a outra, o nervo começou a pesar, porque é de género, estou-me a sentir humilhada, esta malta está-se a rir de mim, não sei o quê. E temos então, não é a primeira, mas é uma das primeiras, acho eu, aparições de tal poder cósmico verde que tu falaste, que entra nos olhos das personagens que são afetadas por ele naquele momento. E essa cena é muito H.P. Lovecraft. Sem dúvida. Há aqui uma mistela de... Foi o que nós temos no início. Este filme consegue fazer mesmo muita coisa. E pronto, aquilo tomou posse dela e começa a battle. Porque no fundo elas rimam em conjunto, um bocadinho como, esta é uma referência um bocadinho mais para dentro, mas um bocadinho como o Scalp, o Nerve e o Tilt, quando começam e acabam as próprias barras, e há ali uma sinergia perfeita. Sim, mas também tens aqui batalhas de 2 a 2 em que isso acontece. Sim, estou a dizer que elas representam essa parte, porque rapar e em freestyle já é difícil. Haver uma coordenação deste género, eu sei que aquilo, neste caso é um freestyle, mas ela já tem aquilo preparado. Okay? Mas são poucos os freestyle que são de facto free. Sim. E então ali elas começam a dar luta
E ele ainda responde uma vez, mas elas depois respondem e meio que se percebe que é de género. Não lhe quero chamar empate técnico, Yeah. claramente elas ganham, mas houve uma cena de respeito. Não houve aquela cena. Porque eu Foi estava com isso, medo é disso. isso. Eu estava com medo que depois o Too Short fosse ser representado, que pronto, não seria ilegítimo fazer isso, mas como tipo asiado, estás a ver? Yeah. Um infantil. Não, foi de género. Sabes que mais? Sim. Brigadão. Que eles até E ela usaram. bebe e tal. Que elas até usaram a cena de o ter encontrado Yeah. na sala, usaram isso como uma cena contra ele. Sim. Foi curioso, foi engraçado essa cena, porque opá, achei mesmo interessante, porque eu também não tenho noção do underground, hip hop underground da América. Sim. Então foi mesmo curioso ver como, porque quando eles se encontram no cinema e trocam aquele olhar de nós estamos contigo, we got you. Se comparares as duas histórias, Yeah. são géneros diferentes, mas estavam juntos, Sim, eram comunidades que estavam a passar o mesmo, basicamente. Yeah. Estavam separadas pela forma como a demografia americana era feita na altura, e os problemas raciais não eram pequenos, mas ao mesmo tempo eram dois grupos separados a lutar pelo mesmo. E então começamos. Born to Mac é o nome da história. Certo? E somos apresentados então à estrela deste filme. Sim. Que nós conseguimos introduzir tudo isto e não falar dele. Sim. Espetáculo. E eu vou continuar a não dizer. Não, mas era um ator que eu sabia, porque já tinha visto o estilo, uma fotografia do filme. Sabia que ele ia entrar e eu disse antes do filme começar, tem uma cena, mas eu não vou dizer nada. Está atento. Sim, que era tipo, quero ver qual é o impacto que tu ias ter a ver e a rapariga, a curadora desta sessão, vocês estão aqui para ver o Pedro Pascal. Pronto. É que depois de ver o filme, seria mais engraçado que ele demora muito a aparecer. Sim. Há duas histórias. Pronto, há uma passagem dele, já vamos falar, porque nesta história há outro cruzamento. Sim, mas acho eu que podia não reparar. É isso. Eu acho que o que acontecia, se não soubesse que ele entrava, é o Pedro Pascal. E tu ias Acho que dizer, ia ficar na dúvida. Não, é sempre são tua. Percebes? Sim. E então só na terceira história. Só na terceira história então é que ia cair a ficha. E ele é um cobrador de dívidas. É o Clint, é um cobrador de dívidas e está prestes a fazer o último trabalho dele. O clássico último trabalho de Hollywood. Sim. O ator é que já não pode dizer o mesmo. Certo. Só este ano já apareceu em 4 filmes ou 5. E o ano passado não foi muito diferente, até acho. Pelo menos a nível de séries eu já estava ocupado. Pois. Mas acho que ele entra bem aqui. Sim. Eu acho que ele é bom ator. Acho que consegue encarar bem o papel que lhe é dado. Flexível. Sim. Tipo, an actor's actor. Estás a ver o que eu quero dizer? Acho que é um bocado por aí. E ele aqui entra que nem uma luva, porque o Pascal, eu acho que a sua, ou seja, aquilo que ele faz mesmo muito bem, é mesmo aquela cena há sofrência, há superação, mas também pode haver comédia. Yeah. E se ele conseguir meter-se aqui no meio, eu acho que é onde ele está mais confortável. E tu vês isso neste filme, eu sinto que tiveste isso com o Oberyn Martell em Game of Thrones, conseguias fazer as duas coisas, há um trauma, mas também há aquela sassiness que o Pedro Pascal faz tão bem. Pronto, em Last of Us não tens tanto se calhar a parte da comédia, mas os outros dois pontos estão assentes, a sofrência, a separação. E neste filme ele começa a entregar o último trabalho. Ele vai a uma loja de VHS. Já lá chegaremos, eu sei. Essa participação eu não tinha conhecimento sequer. Esta ninguém tinha de nós os dois. Sinto que houve uma surpresa na sala. É um cameo, não é? Também não é. Uma surpresa na sala, portanto, sentiu-se uma surpresa na sala, portanto, acho que ninguém sabia, quase ninguém. Portanto, eu entrei na loja de VHS para. Nós não sabemos bem para quê, na verdade, a mulher queria ver um filme, ele queria ver outro, houve ali aquela discussão de casal. Sim, que temos que referir que ele tem uma mulher e a mulher está grávida. Exatamente, eles estavam no carro, estacionados mesmo no passeio para ir à loja. Ela fica no carro, ele vai. Pronto, lá sucumbiu e decidiu ver o filme que ela queria ver. Quando entra na sala de VHS, vai ao balcão e o dono, o trabalhador, estava de costas. Sim. E nós não sabíamos bem quem era.
Queres introduzir tu? Nem era importante, não é? Não, mas tornou-se, estás a Sim, perceber? sim. Não sei se queres introduzir, se queres ser o Agostinho ou se queres Pá, ser... temos a introdução então do Forrest Gump, do Tom Hanks. Exatamente. Epá, e foi uma cena de comédia, Sim. mais, foi E uma pá, discussão de cinema para os aficionados também. sim. Pá, e foi mesmo interessante porque foi esta cena em específico que o Tom Hanks encaixa. É este tipo de comédia que pá, e ver o Pedro Pascal, que é grande agora, e está no seu auge agora, e o Tom Hanks, que é o Tom Hanks. É a categoria própria. Foi mesmo curioso. E houve mesmo uma cena de admiração na sala. Fez eco. Sim, sem dúvida. Ouvi reportes de outras salas dizer que ouviram. Sim, sem dúvida. E depois de uma longa discussão sobre cinema, que é um bocadinho... Foi engraçado para quem pessoalmente gosta e viu os filmes que foram falados. Não acho que vale a pena entrarmos em detalhes, porque para quem não viu, eu queria mesmo que... Acho que é daqueles wink-winks que a malta vai gostar de ver pela primeira vez no filme. Só que depois acontece uma cena um bocadinho estranha, porque ele, lá no meio de uma conversa um bocadinho suspeita, consegue um visto para entrar na sala de filmes adultos. E eu não estava a perceber bem para que é que aquilo ia acontecer. Não me pareceu encaixar na cena, não estava bem. Eu acho que a mulher dele não pediu deste tipo acho de que não era filmes. este estilo de filme. Só que depois percebemos que aquela loja de VHS funciona também como uma fronte para jogo ilegal. Onde nas traseiras ou na cave, eu não percebi bem, mas acho que era uma cave, estava a acontecer um jogo de póquer ilegal. E aí é que nós entendemos que este era o último trabalho dele. Ele tinha que ir um jogo ilegal de póquer. Sim. Que há alguma diferença entre póquer e póquer ilegal? Certo. E aqui podes apostar o teu dedo. Aqui vai tudo. Pronto, temos então um jogo ilegal de póquer. Ou então um jogo ilegal de póquer ilegal, se quiserem ir. Pronto, percebemos que ele ia cobrar a dívida então de um dos jogadores. Na altura ele não tem o dinheiro que o chefe do Clint, Pedro Pascal, precisava, mas depois de alguma negociação, assim um bocadinho aquela cena awkward, também mais uma vez o espelho da questão do gambling e tudo mais, que também é um problema gigantesco nos Estados Unidos, agora e já na altura era. E então ele só dá a única coisa que tinha ali, que eram 2 bilhetes, acho eu, ou 4, já não me lembro. Acho que eram 4. 4 bilhetes para a fila da frente, que para quem vê basquetebol sabe que são bastante caros, para ver os Golden State Warriors, que é quem joga, ou jogava em Oakland na altura, agora em São Francisco. E então o cliente não percebe, nota que não percebe muito de basquetebol, não consegue avaliar bem o valor daquilo. Sim. Então o gajo disse, não, isto vale não sei o quê, mas depois o resto da malta da mesa também estava a tentar fodê-lo, dizendo, não sei se vale assim tanto, não sei o que mais. Mas no fundo o que aconteceu foi, eu vou usar isto como colateral e tu tentas desemmerdar o resto e eu vou ao meu chefe e ver o que é que ele diz. O trabalho dele está acabado, vá. Ele ao sair de VHS acaba por pegar no filme que a mulher queria. E depois chegando ao carro tem então a conversa, olha, finalmente acabou, não sei se referiste, mas acho que sim, a mulher está a par da profissão dele, não é um segredo de um casal. Sim. Simplesmente ela queria também estar lá porque era o final de carreira. Que era fixe porque também não deve ser ótimo teres um marido nesta linha de trabalho. Só que o que acontece é que aparece um miúdo que já o estava a seguir dentro da loja de VHS, ok? Só que há lá um momento em que dá para perceber que ele está a ser observado, mas quando tu vais lá para baixo percebes, deve ser tipo o segurança, que está ali só para ver se está tudo ok. Menos foi a ideia que eu fiquei. Cada um tirou a sua relação. Eu estava sempre na dúvida qual era a importância dele. Eu era de género, pode vir a surpreender, mas também pode simplesmente ser um gajo que está ali só a ver se não aparece polícia, para avisar lá em baixo, estás a ver o scout. Ok, eu se calhar, agora não me recordo exatamente, mas se calhar no máximo pensei que fosse, quando ele diz que era o último trabalho e que quer ver se quer dizer ao chefe que já acabou, pensei que fosse um gajo do chefe que o estava a seguir. Também podia ser bem pensado, sim. Mas não. Porque nesse estava momento, a segui-lo, mas era... e aparece na janela do carro com uma arma apontada a ele. Sim. E o Pedro Pascal entra em pânico, por várias razões. Primeiro tem uma arma apontada, a mulher ao lado dele está grávida, enfim. Todo este cenário é complicado. E o que nós percebemos é que aquele rapaz, que é 20 e tais anos, provavelmente,
era filho de um homem que há muitos anos atrás, quando este nosso seguido, este nosso stalker era uma criança, foi cobrar uma dívida ao pai dessa criança e matou na cobrança. Sim. E o filho assistiu a tudo. E então passou a vida toda para tentar vingar-se do Clint, a imagem que ele tinha do Clint. E naquele momento há um standoff incrível em que o Pedro Pascal quer chegar à arma dele, mas sabe que qualquer movimento pode ser fatal aqui. O miúdo quer matá-lo, mas nota-se que não faz disto vida, não é normal para ele, ou se calhar nunca o fez. Sim. E, portanto, é aquele cold fit. Cold não é? fit, exatamente. Assim, é que eu quero, mas... Mas nunca fiz isso. Mas, Yeah. eu imagino que tirar uma vida não deve ser uma cena fácil. Principalmente para quem não fez, lá está, que sou eu, ali, alegadamente, o Ministério Público vai ser. Só que nesse momento a mulher dele decide agir. E decide dar um tiro ao homem, ao rapaz. Sim. Só que nessa reação o rapaz dispara, provavelmente por instinto, ou então tipo aquela cena de fazer clutches quando levas o tiro. Que infelizmente a bala que o rapaz acabou por disparar por medo, provavelmente, ou por reação, acerta na mulher dele. Yeah. E nesse momento é preciso levar a mulher para o hospital, só que o Clint também não tem bem uma justificação para tudo o que aconteceu. E a linha de trabalho dele também não é ótima para ir ao hospital, digamos assim. Pronto. Nesse momento, a mulher está em estado muito grave, ele sabe que a mulher está em estado muito grave, ele tem o número do médico que lhe liga constantemente a dar-lhe updates do estado de saúde, tanto da mulher como da filha. Era uma filha, não é? Sim. Pronto. E é aí que ele vai a um diner. Sim. Para espairecer e E descansar. é aqui que somos outra vez cruzados com a primeira história. Exato. Aquela parte em que eu referi na primeira história, em que os miúdos estão na booth da diner, em que ele está a dar a prenda, passa alguém. E esse alguém é o Pedro Pascal, que até olha para aquilo e vai se sentar. No seguimento de eventos da história do Clint, ele vai encontrar-se com um intermediário, parece-me, é o colega de trabalho, mas é um intermediário entre o Clint e o chefão. Sim. Pronto. Que basicamente vai falar sobre o último jogo. Sim, porque depois sabemos quem é o chefão. Sim. Naquele momento nós até, inicialmente, dá para pensar que é o chefe, mas durante a conversa percebe-se que sabes que ele não vai gostar disso, sabes que eles não vão aceitar isso, não sei o que é, pronto. Fuck you. E ele, quando se está a ir embora, passa pelos miúdos outra vez, e aí é que lhe diz à miúda que está a experimentar a pulseira, e aqui há um throwback. E assim, eu não sei se ele lhe pergunta para que é isso, não é? É isso, para que é isso? Sim. E ele, vamos lutar contra uns nazis. E ele vira-se, nice, aponta para o pescoço. E isto é curioso porque na primeira história, durante a luta, ela usa a pulseira para matar o... dilacerar no pescoço um dos nazis. Those who live through it. E pronto, temos aqui. Estas histórias juntam-se assim, não dependem umas das outras, mas há um bocadinho de wink para aqui. Sim. Ele segue daqui para o carro dele, onde há um momento em que nota-se que ele está prestes a desistir, porque ele tem a arma com ele, meio que quer matar-se, mas há sempre aquela hesitação, ainda está em choque com tudo o que aconteceu, porque relembro, isto foi tudo num ápice, completamente, foi um instante. E depois somos introduzidos à personagem provavelmente mais improvável da próxima sessão daquelas, que é um mini hustler de Oakland, um rapazito afro-americano que anda a vender mixtapes, que são mixtapes muito interessantes, que aquilo tinha tudo. Ou seja, aquilo era o now daquela altura. Sim. Só que menos pop, mais rock e pops e afins. Não sei se tinha pop, acho que era hip hop, rock, sim, tinha tudo. E ele queria vender aquilo. E é curioso porque o Pascal está tão em choque e quer se ver livre tanto da vida daquilo que acaba por trocar com o miúdo pelas cassetes os 4 bilhetes para ver os lançatórios. E o miúdo fica a olhar para ele do género, a sério, aquilo é muito mais valioso que as cassetes. E ele, sim, leva tudo. E ele, é bom fazer negócios contigo. Acho que aparece o polícia que o leva ao alinhamento. Certo. E ele vê o rapaz. E os polícias até dizem, o número 3, que é o rapaz que matou a mulher. Sim, ele vai fazer o reconhecimento. Sim, chega até à frente. E o Pedro Pascal não o denuncia. Exatamente, decide não denunciá-lo. E depois está a ser interrogado. E então é aí que o médico liga para ele, para a polícia. Mas antes de ligar, quem atende? É o polícia. Mas quem é o polícia? É o mesmo polícia da gelataria da segunda história. Sim, aqui eles vão aproveitar. Sim, mas este tem importância. Sim, mas tu vais fazer a ligação não direta, isso só fazes na última história, mas aqui tu percebes que é um envolvimento.
Há uma corrupção, digamos assim. Porque, pronto, ele passa ao telemóvel e é aí que o... Telefone. Vamos ver telemóvel à altura, hein? Sorry! Passa o telefone. Mas saca de um Apple. Onde é que É como o copo de Starbucks no Game of Thrones. Sim. Ele passa-lhe o telefone, o landline. Rotativo. Exatamente. Em que o médico diz que conseguiram salvar a filha. Pronto. Queres mandar piada? Não é mesmo? Ia dizer que era o telégrafo. Eles recebiam. Não, vinha, Peço desculpa, peço vinha um desculpa. gajo, estás a ver? Com a corneta e tudo, e eu por caminho. E outro gajo a deixar um tapete vermelho. Isso por acaso era surreal. Margarida Saramago. Fica a nota. Estamos aqui. E então ele recebe a notícia de que a filha acabou por sobreviver. Isto corre mal. Porquê? Porque o polícia que está lá, que era o mesmo polícia nojento e corrupto da gelataria, dá-nos aqui a descobrir que ele também está envolvido no esquema que o Clint trabalhava. Ou seja, nós não sabemos muito bem quem ele é, mas sabemos que tem impacto. Porque até aqui ele podia dizer que era o último trabalho, porque eles não podiam tirar nada a não ser a própria vida. Só que agora, não só a filha dele sobreviveu, algo que ele também agora tem para lutar, mas aquele polícia sabe que a filha sobreviveu. Yeah. Fodeu. Portanto, ele agora está numa encruzilhada enorme. And every day a story like this hit the town. Seguimos para a última história, que se quiseres dar a introdução e falar dela, se quiser. Sim. Pronto, acompanha o Sleepy Floyd, Exatamente. que é um jogador de basquete que está no seu auge. Yeah. E acho que acabou por ser. Este é o primeiro jogo dele numa equipa grande. Sim, ele era a estrela do draft para os Golden State Warriors, isso, de ok. Oakland. E ele ia jogar em casa contra os Lakers, que era... Rivais. Mais do que rivais, os Golden State Warriors não eram uma grande equipa nos Estados Unidos, Ok. até para aí há 10 ou 15 anos. Mas os Lakers sempre foram os Lakers, e aquela é a altura daquilo que eles chamavam de Showtime Lakers dos anos 80, porque tinhas o Magic Johnson, era tipo Sim. a equipa de Hollywood, estás Yeah. a ver? O Kareem Abdul-Jabbar. O Porto e tudo mais. em 2004. Basicamente isso. O Manchester do Ferguson. Sim. É uma coisa assim do género. E então, pronto, é aí que entra. Sim. Pronto, somos apresentados assim de uma forma muito, quase como uma montagem da vida e do progresso do Sleepy Floyd. Exatamente. E depois somos então cortados para outra casa, que é a casa dos nazis, da primeira história, em que o chefão é o polícia corrupto. Sim. Ou então já temos aqui um Inception de Exatamente. personagens. E então este polícia está com outro gajo que é assistente ou Sim. É o ajudante. secretário ou assistente, sim. que está-lhe a listar todos os jogadores e a dar detalhes Da vida pessoal também. e a equipa X está de olho nele. E o polícia está, isso não me interessa, não percebo nada de basquete, não me interessa. Ele só queria maneiras de extorquir os jogadores, basicamente. Então o nome Sleepy Floyd vem à baila e então eles dizem, ele costuma levar a família aos jogos. Yeah. Então ele sabe logo que ele vai estar fora de casa durante umas horas boas. Temos num jogo de basquete que dura várias horas. Não sei. É gigante, Ok. porque eles também têm muitas pausas de time-outs que Sim. usam para publicidade. Ok. E pronto, então os trabalhadores deste polícia aproveitam esse tempo que ele está fora para ir assaltar a casa e ele tem um cofre com Sim. qualquer coisa. Com- Porque ele é fã com de. valores. Ele é fã de história. Cultura asiática, Sim. mais até samurai. Pois. Sim. E então eles vão aproveitar, o gajo não está, vamos assaltar o cofre. E só que há um contratempo para eles, porque a mãe do Sleepy Floyd sente-se mal. Sim. E então E fica para sai, casa. vem mais E vai cedo. juntamente, acho eu, com a mulher que morre. Eu acho que é a mãe e a namorada. Ok. Pronto, ou seja, eles são surpreendidos no assalto, na reação matam a mãe e a namorada. E o outro é ferido, então. E o outro é ferido. Ok. Ele depois aparece naquela parte que vais contar agora. Sim. esquece. Pronto. Enquanto ele não quer falar com ninguém, já depois de ter dado depoimentos à polícia, não quer falar mais nada. Não. E
mas ele recebe um telefonema interessante. E insistente, porque eles têm que Insistente, ligar uma sim. segunda, acho que só a segunda vez. E eles queremos falar, queremos falar com o Sleepy Floyd, eles agora não está. E à segunda ou terceira é que ele diz, eu digo o que é que foi. "Ah, foi não sei quem." E eles dizem o nome do polícia. Só que depois eles dizem, temos de ir. E vê-se mesmo eles a pousar o telefone e a correr, que é quando foram os punks, Exatamente. que é quando eles estão a desligar o telefone para ir E é lutar aqui que temos contra... outra ligação, porque pronto, é no pré-luta contra os nazis da primeira Sim. história, que eu até referi, se não me falha a memória, quando estava a contar a história com a esposa, o telefone, esta chamada estava a ser feita ao Sleepy Floyd para dizer que o pai do líder dos nazis era o polícia que mandou o assalto, que acabou por matar a mãe dele. Sim. Pá, e foram estas ligações, acho que esta é a última ligação que temos, Sim. mas estas ligações fizeram pensar ao longo da série, desculpa, do filme, Sim. Acaba por ser um filme de episódios. sim, que foi o quão difícil é fazer isto e o quão bem este filme conseguiu E entregar. tem que ficar mesmo na unha, porque senão É muito isso, meu, difícil. porque é tipo, eles, como é que está? Porque eu gostava até de ler o guião, que é, eles estão aqui e o Clint passa ao fundo. Pois é isso. E quem está a ler, quem é o Clint? Pois. E a pessoa a ir às primeiras páginas, quem é o Screenwriting é bem mais difícil do que parece às vezes, porque uma pessoa pensa sempre na lógica de um livro, mas não pode ser assim, porque é de cenas, é de cenários. Pois, sim. Porque também, mas mesmo no livro, escrever um livro também podes fazer isso. Sim, há desafios dos dois lados, tanto Yeah. como scriptwriting, só que o scriptwriting tem... Eles lá. E o Clint passa. Lembras-te deste? Eu acho que o livro é mais... A narrativa é mais visual de imaginação, Sim. enquanto que o script tem que ser mais logístico, Yeah. percebes? Tens de pensar para lá da história, tens de Pois. pensar onde é que vai estar posição e não sei o quê, para onde é que eu olho, Sim. isso é mais importante, eu acho. Pois. Mas pronto, gostei e acho que foi muito bem feito. Vou assumir que na escrita que também sim. Sim. Pronto, continuando, depois temos então o Sleepy Floyd A ir ao cofre. a ir ao cofre e a fazer as preparações para a sua Para o vingança. ato final, ao clímax do filme. E temos aqui uma referência de caras Claríssimo. com Kill Bill, Do Tarantino. dos pés à cabeça, Completamente, sim. passando pelas costas, tudo. Foi Tudo. absurdo. Foi tão Kill Bill que... eu acho que mesmo quem nunca viu Kill Bill, mas de certeza que já passou... Vais que já associar, passou por promoções ou trailers ou vídeos na net ou até memes que se façam. Nunca vi nenhum, mas certamente que há meme, é um mundo do caraças. De certeza que é género, eu acho que já viste em algum lado. Sim. Do fato às espadas. É isso, tudo. Só faltava preto e branco. que o Tarantino fala muito disso. Sim, e então, mas mesmo aqui temos uma música para dar aquele crescendo à ação. Sim. E depois a música muda quando há batalha. Mas queres falar da música em particular? A música. Não, por acaso. Que este filme foi divertido dentro do filme e fora do E filme. fora, sim. Porque começa a dar duas badaladas de sinos. E aqui, mas o que me... Eu não sei exatamente o que é que me deu esse trigger. Porque aquela badalada... Eu não sei se é o tom da badalada que fez ou se foi o espaço. São duas badaladas e então há ali um pequeno espaço entre elas. Mas eu decifrei logo que era Metallica, o For the Home Bell Tolls. Exatamente. E quando dá os sinos, aquilo está quase muito... acho que como estás imergido na história, que encaixa, percebes? Sim, perfeitamente. E só dá aquilo e eu viro um pobre e digo, faço O resto do acorde inicial, exatamente. E depois quando dá o Bruno olhar para mim... Você viste o filme? Porque eu não me apercebi, porque lá acontece, eu não me apercebi da música, que era From Home da Bell Tolls. Mas não me era estranho, só que não estava a associar, estava atento. E depois tu vês ao ouvir dizer isso e eu assim. E depois dá e eu, pronto. Perdi alguma coisa. Já tinha dado também alguma rocalhada antes. Sim. Eu acho que foi por aí. Calhar, aproveitei a onda. E depois temos aqui uma batalha épica
Yeah. a seguir à luta punk, uma segunda muito mais sangrenta, muito mais gore. Tiveste decapitações, tiveste amputações, enfim, por onde começar? Yeah. foi um banho, aquilo, a melhor definição é mesmo, foi um banho de sangue. Sim. Sangue e parto. Pronto, Se então o quiseres Sleepy Floyd dá cabo de todo, não dos nazis, Sim, os mas nazis ainda não tinham chegado, estavam a lutar da coça com... que levaram com, É isso. com os miúdos punk. Sim. E portanto, consegue matar todos os que estavam envolvidos nesta corrupção do gajo da polícia. Certo. O esquema dos truques jogadores. E inclui mesmo esse polícia. Exatamente, é o chefe. Que é... Como é que ele morre? O polícia? Sim. Já lá chegaremos. Não sei se queres contar primeiro quando nós chegamos ao escritório, onde nós inicialmente vimos o chefe com o seu secretário a ver os jogadores que podias ter aqui. Só que na altura nós não vemos, acho eu, só agora é que vemos que o Pedro Pascal lá está, com a filha. E o Sleepy Floyd está a tentar entrar no escritório, em que o chefão pega na arma. E quando começa aquela luta, perseguição, há um com uma shotgun, o outro tem espadas, enfim, não é bem uma luta justa, mas o Sleepy Floyd é aquele dele. Estás a perceber? É o Chuck Norris deste filme, portanto, não interessa. Depois de alguma luta, há um momento que me fez lembrar... Nós já tínhamos falado sobre isto, eu não sei se foi de propósito, mas calhou bem. Que é o momento em que morre o chefe, é quando ele lhe rebenta, o explode. E foi meio com poderes místicos. Porquê? Porque o filme aqui dá aqui um passo ao lado. Se calhar faltava isto, a nível de características de terror. Em que nós vemos uma cena em que o Floyd, depois disto tudo, ainda está a meditar no seu cofre. E depois, com poderes aqui mais místicos do que propriamente espadas, faz o corpo do chefão explodir em pedaços. Isto fez-me lembrar a cena em que a primeira personagem famosa do Pedro Pascal, que foi o Wolverine Martel em Game of Thrones, morre quando o Montanha, o Gregor Clegane, lhe rebenta a cabeça ao pressionar os olhos. E eu lembrei-me, curioso, não sei se foi de propósito, mas foi curioso. Achei um ponto engraçado, uma coincidência engraçada, se for o caso. Se calhar até os realizadores são amigos dele. Temos aqui um pequeno projeto. Talvez. Pode ter sido. Talvez. Se não foi uma feliz coincidência. Sim. Até porque, pronto, há diferenças, não é? Mas cabeça, assim, também pode ter sido... porque a produção é só depois de ter o cast. Sim, olha. Por isso também, olha, já que temos o Pedro Pascal, vamos fazer assim. Porque não é? Reviver a pior morte que ele teve em screen. Porque não? Mas sim, acho que foi uma morte à Tarantino. Foi um clímax, foi um ato 3 à Tarantino. Este tipo de filme é difícil dividir em 3 atos, mas foi um ato final e um clímax à Tarantino por completo. E depois uma explosão que só mesmo um filho do Tarantino e do Carpenter poderia se lembrar. Depois deste caos todo, toda a gente está morta naquela casa, à exceção, como nós dissemos, dos filhos nazis e do grupo nazi que ainda estava a voltar. Aliás, está neste momento a chegar. E nós só vemos o Floyd vai à vida dele, meio que o papel dele praticamente termina no filme. E o Pedro Pascal pega na filha para sair embora da casa. E quando ele está a abrir a porta para sair embora, da porta de saída já deste casa... Está de frente com os nazis. Está de frente com os nazis. Que estão a chegar a casa... Porque depois eles dizem, quem é que fez isto? O gajo já foi embora. Yeah. Que era para não haver... não é nada comigo. Tenho nada a ver com isto, tchau. What happened here? You fucked with the wrong warrior. E os filhos entram e veem pandemónio impressionante. Felizmente não dava para reconhecer o pai. Portanto, podia ser que eles até pensassem, o meu pai está desaparecido. Está tecnicamente. Sleepy Floyd, point guard. Legends. Hi, I'm Sleepy Floyd. Chegamos para o nosso outro em que temos o Sleepy Floyd, então, que apareceu no início esta cena. É um vídeo promocional, parece. É isso, que é é um sítio onde ninguém é julgado, ninguém é posto de parte. Só nota aquelas escadas onde eles estão, é as escadas de acesso à arena antiga dos Golden State Warriors, onde ele jogava. Sim, portanto, eles estavam a fazer... eu não sei se era uma Floyd Foundation ou Sleepy Floyd Foundation, mas era uma coisa desse género para a comunidade de Oakland. Sim. E... perdi-me. Pronto, basicamente, nós já tínhamos esse vídeo promocional. Em que ele dava esperança e queria fazer coisas para a comunidade e melhorar, quebrar um bocadinho esta divisão, exatamente. Muita.
No fim, voltamos a esse vídeo, vemos basicamente a continuação que não nos mostraram no início, em que agora aparecem outros intérpretes deste vídeo, que são também as pessoas do filme. Todos os personagens que Os conhecemos, Danger Zone, os punks, o miúdo que estava a vender o miúdo que cassetes. estava a vender cassetes, exatamente. E é meio que um final de superação. Portanto, passamos todos por cada um pelo nosso caos, cruzamos-nos porque a cidade faz com que isso aconteça, mas temos a nossa história, vivemos mais ou menos dos mesmos problemas, temos todos traumas agora, pelo menos não há trauma na história das Danger Zone, porque a própria existência delas naquela cidade na altura já era traumática, fosse pelo sexismo, fosse pelo racismo, fosse pelo que fosse, mas todas as outras pessoas já estão marcadas por alguma coisa. E há ali um encontro perfeito, num clímax, neste caso feliz e menos sangrante, vamos chamar-lhe Sleepy Floyd Foundation. Eu não me lembro se ele dá um nome, mas é uma fundação, uma instituição de atividades para melhorar a qualidade de vida. Floyd's out there slicing people up with a sword. Can you repeat that? Alguma opinião que tenhas assim a dar no geral? Opá, É essa, eu só queria essa. era isso. Acho que foi um estrondo inicial de... Pá, quando saímos ficamos... É assim que vai ser o Moto X este Sim. ano. Porque nós tínhamos mais uma sessão nesse dia, tínhamos mais 3 no dia a seguir e outra no domingo. Sim. A do domingo acabou por não se materializar, mas tínhamos ainda muito Moto X pela frente. Sim. E Mas foi começar com um isto, grande arranque. Um arranque fantástico. Foi arrancar com isto, pronto, estamos Nem bem. preciso dizer mais nada. Pá, acho que foi muito bom. Pá, o Pedro Pascal também não estava a contar que ele tivesse até grande presença, porque aparecer, vês uma imagem, é de género, apresentar, olha, está aqui o Pedro Pascal, mas na minha Eu cabeça, imaginava- ele vai aparecer 5 minutos. Sim, eu imaginava um cameo talvez ligeiramente maior do que o do Tom Hanks. Yeah. Percebes? Mas não, tem uma história focal. Sim, sim. Um papel Um foco. focal. Um foco. E depois, claro, ter estes pequenos rebuçadinhos no fim, ou aquela chicla do epá, que era o epá, de ter Tom Hanks também acho que foi fantástico, pela forma como foi feito, Sim. pela conversa que Mas eles foi tiveram. também Foi engraçado. o estilo de filme, a forma como foi escrito, e não foi... Porque imagina, quando falamos do Weapons, que temos o Rashomon, essa O estilo estrutura, de narrativa, assim. em que as histórias realmente completam-se uma à outra, este aqui só cruzam-se. Sim, entendes? não E há- acho que é muito mais difícil. Não sei. Porque Eu imagina, acho que é. É difícil de executar, eu não estou a dizer que não. Só acho que se as junções forem mal executadas ou não executadas de todo, tu continuas a ter 4 histórias que vivem bem sozinhas. Se o Weapons não se ligar bem, o filme é uma salgalhada. Yeah. Acho que é mais por causa disso. Ou seja, o que eu quero dizer é, são ambas igualmente difíceis, o fator risco é mais Sim, pesado. ok, não? yeah. Mas eu acho que ia mais por aí. Porque eu imagino-me a escrever alguma coisa, deve ser muito difícil, e para ti acredito que ainda mais, porque tu quando entras no vórtex da criatividade, tu vais de pinheirinho de Natal a um eucalipto gigante, assim. Yeah. E deve ser muito foda chegar ao topo, quando estás a pôr a última estrelinha, já que estamos em épocas natalícias, e dizer assim, espera aí, onde é que eu ia pôr esta bola? Era naquele ato ou naquela cena? Sim. Deve ser foda. Por isso é que tens equipas às vezes de escritores, não Sim. só um gajo. Portanto, a execução foi Pronto, fantástica. é mais uma razão para estes 2 escritores realizadores Sim. terem feito um bom trabalho Sem de dúvida. equipa. E foi um bocadinho que comentámos nisso. Nota-se que já se conheciam e que sabiam Sim. bem como é que o outro trabalha e, Yeah. e em que estilo. E chegamos ao fim de mais um episódio. Digam nos comentários se viram o filme ou se tiveram a possibilidade de participar no Moto X e assistir a esta sessão. Digam-nos o que é que acharam. Para os que não viram, o que é que acharam do episódio? Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, se querem participar tendo o vosso filme favorito ou um filme interessante que tenham visto recentemente discutido aqui no fundo, é só dizerem. Nós somos as vossas consuelas cinematográficas. E já sabem, sigam-nos nas redes sociais, estamos também no Instagram e no TikTok. Temos versão vídeo no YouTube e versão áudio no Apple Podcasts e no Spotify. Até à próxima.